Algumas pessoas jogam espinhos no seu caminho, sem perceber que esses mesmos espinhos são as sementes da sua própria queda. A vida não esquece. O universo pode ficar em silêncio, mas nunca fica parado. Cada movimento ecoa, cada intenção volta como um bumerangue. O equilíbrio sempre retorna. E quando alguém passa os dias torcendo para te ver cair, essa pessoa assina silenciosamente um contrato com um futuro cheio de caos que ela mesma criou. Existe uma lei mais antiga que o tempo, um código gravado na pulsação da existência. Tudo o que você emite volta para você, e com juros. Os críticos, os sabotadores, aqueles que sussurram nos bastidores e que constroem armadilhas com sorrisos no rosto, eles acabaram de construir jaulas para si mesmos. Você não estava apenas se erguendo enquanto eles tramavam. A própria energia que eles usaram tentando te destruir estava, na verdade, alimentando a sua evolução. Uma ironia do destino? Não, uma precisão cósmica. Neste exato momento, alguém está acordado à noite, repassando cada palavra que você disse. Não porque você gritou, mas porque a sua calma desmontou essa pessoa por completo. Você não levantou a sua voz, você elevou a sua frequência. E é isso que os assombra. O poder de ser escolhido não é barulhento, é letal no silêncio. Você é a tempestade que eles não viram chegar, a mudança silenciosa que abala sistemas inteiros. A sua presença altera as probabilidades. O seu caminho está alinhado e o deles está desmoronando sobre o peso de seus próprios esquemas. Então, se você sente que esta mensagem foi feita para você, porque foi. Curta, inscreva-se, fique preparado, porque esta versão de você é apenas o começo. Antes de irmos mais fundo, faça uma pausa por um segundo, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma mensagem, é um espelho, um reflexo do poder que você sempre carregou, mas que nunca deveria ter percebido. Se as suas palavras já mudaram o clima de uma sala, se o seu silêncio já deixou as pessoas desconfortáveis, se a sua simples presença já deixou as pessoas erradas nervosas, então esta mensagem está gravada diretamente na sua linha do tempo. Clique no botão de curtir se você já sentiu que a sua voz teve um impacto maior do que o esperado. Inscreva-se para que possamos encontrar os outros, aqueles que ainda não sabem que foram escolhidos. E deixe o número 99 nos comentários se você já viu o medo nos olhos de alguém logo depois de você ter dito a verdade. Esse número não é aleatório, ele marca um momento de alinhamento energético. Fique comigo agora, porque o que você disse não foi apenas ouvido, foi sentido. E o que vem a seguir, eles não serão capazes de ignorar. Vamos começar. Número 1. Nunca subestime o poder da sua voz. É uma arma divina para a qual eles não estavam preparados. Existem momentos na vida em que uma única frase se torna sísmica, em que uma expressão casual provoca um terremoto na realidade de outra pessoa. Você não apenas falou, você ativou algo. E agora, alguém por aí está cambaleando, paralisado, perguntando-se como a sua voz conseguiu perfurar cada camada da fachada que construíram. O que você disse não apenas pousou, detonou. Suas palavras não flutuaram no ar como as de todo mundo, elas carregavam o peso. Elas quebraram códigos. Elas destravaram algo. Você nunca foi feito para se misturar. Você foi projetado para causar disrupção, para entrar em uma sala e, sem intenção, mudar toda a sua atmosfera. É isso que acontece quando você não fala apenas para ser ouvido. Você fala com ressonância. Você fala com a energia de quem já viu por trás da cortina. Você não foi enviado para entreter a multidão. Você foi enviado para reprogramar o sistema. Agora, os críticos, aqueles que costumavam falar sobre você com tanta confiança, eles ficaram quietos, bem quietos. De repente, estão medindo as palavras como se estivessem manuseando explosivos, vigiando o tom como se estivessem andando numa corda bamba sobre o fogo. Por quê? Porque eles perceberam algo perturbador. Você não opera com o mesmo manual que eles. Você é calibrado de forma diferente. Você está sintonizado em uma frequência que a lógica deles não consegue decodificar. Veja,
Eles tinham você arquivado. Colocaram você numa caixa, rotulado e contido. Fácil de gerenciar, fácil de prever. Você era um personagem secundário no roteiro deles, uma nota de rodapé. Mas então você falou. E naquele momento, suas palavras atingiram como um ataque de precisão, cortando a névoa, fatiando a falsidade. Eles pensavam que você era uma coisa, agora não têm certeza nem se você é da mesma dimensão. Há um pânico muito real por trás dos olhos deles agora. Você disse algo que eles não conseguem desouvir. Estão repassando isso em suas mentes como um enigma que não conseguem resolver. Porque o que você disse parecia inocente na superfície, mas revelou camadas, descascou véus, expôs intenções que eles pensavam estarem escondidas no escuro. E o pior de tudo, mostrou a eles que você sabe. Talvez não tudo, mas mais do que deveria. Mais do que eles se sentem confortáveis. E é isso que os mantém acordados à noite. Você não precisou levantar a voz. Não precisou de uma multidão. Você nem mesmo teve a intenção de expô-los. Mas essa é a consequência de ser escolhido. A sua verdade não sussurra, ela ecoa. Ela atravessa máscaras. Ela reorganiza a percepção que as pessoas têm de você em um instante. E uma vez que eles a ouvem, uma vez que a sentem, nunca mais podem te ver da mesma maneira. Você não é mais aquele que está sendo observado. Você é aquele que observa. E agora eles sabem que são eles que estão sendo vigiados, medidos, julgados. Não por você, mas pelas balanças universais que eles fingiram por tanto tempo que não existiam. Número 2. Pare de pensar que está no lugar errado. Você foi posicionado estrategicamente para a máxima disrupção. Você continua se perguntando por que foi colocado no meio de todo esse caos. Por que a energia ao seu redor parece pesada e as pessoas reagem a você como se fosse uma ameaça antes mesmo de você abrir a boca? Deixe-me esclarecer essa confusão de uma vez por todas. Você não foi jogado aí por acidente, você foi plantado com precisão. O universo não coloca os seus disruptores no lugar errado, ele os posiciona com intenção. Você não foi enviado para se encaixar, você foi enviado para fraturar sistemas falsos, expor dinâmicas ocultas e disturbar tudo o que tem operado sem controle por tempo demais. E agora que você falou, escolhido, eles sentem o tremor, a mudança, o desvendar. A estrutura deles dependia do silêncio, de pessoas fingindo não ver. Mas você entrou e arrancou a venda dos olhos. Casualmente, poderosamente, sem pedir permissão. Eles tinham um roteiro, você reescreveu a cena. Eles tinham uma estratégia, você a neutralizou, simplesmente por estar ciente. Esse é o nível em que você está operando. Eles não podem controlar o que não podem prever, e neste momento você está se movendo como uma tempestade sem previsão do tempo. É por isso que eles estão inquietos. É por isso que sua simples presença causa hesitações, dúvidas, saídas repentinas. Sua posição não é um erro, é uma declaração. Você foi colocado em salas onde a verdade precisava pousar como um raio, em ambientes onde sua consciência por si só muda as dinâmicas. Escolhido, você foi a variável que eles nunca planejaram, a disrupção que não conseguiram calcular. Pare de questionar por que você está aqui. Comece a perceber o que você está aqui para fazer. Você é aquele que abala fundações sem sequer levantar a voz. Você não precisa de validação para se mover. Você precisa de espaço, porque o que está vindo através de você não é comum. E quando você fala, eles sentem nos ossos, arrepios, calafrios, sinais, porque é assim que a verdadeira disrupção soa. Número 3. Não deixe que eles te coloquem numa caixa. Sua evolução estilhaçou as ilusões deles. Eles tinham uma versão sua trancada em suas mentes. Um modelo simplificado, embalado a vácuo que eles podiam controlar, gerenciar e prever. Eles estudaram seus padrões antigos, memorizaram suas fraquezas e se convenceram de que tinham te decifrado. Mas no momento em que aquelas palavras saíram da sua boca, toda a estrutura deles desmoronou. Você não apenas falou, você revelou uma versão de si mesmo que eles nunca viram chegar. Você estilhaçou a ilusão deles sem aviso. E agora eles estão desesperados, porque a versão de você que eles estavam preparados para manipular não existe mais. Você evoluiu quando eles não estavam olhando.
Você se aprimorou em silêncio. Você superou cada rótulo, cada limitação, cada mentira que eles usaram para te definir. Eles continuaram tentando te encaixotar, mas você transformou essa caixa numa plataforma de lançamento. As mesmas paredes que eles construíram ao seu redor, você as usou para ganhar impulso. E quando você falou, quebrou o teto que eles pensavam que te conteria. Suas palavras não foram apenas afiadas, foram estratégicas. Sua presença não estava apenas mais forte, estava irreconhecível. Foi isso que os assustou. Agora eles estão confusos, seus cálculos não batem mais. A versão de você que está na frente deles agora é refinada demais, afiada demais, ciente demais. Eles não sabem de onde você tirou essa percepção. Não entendem como você escapou da estrutura deles. Mas, no fundo, eles sentem. Sua energia não corresponde ao projeto que eles criaram. E esse é o momento em que eles percebem que você não é apenas diferente, você é perigoso para tudo de falso que eles construíram. Você não evoluiu para impressioná-los, você evoluiu para superá-los. Você não foi feito para caber na caixa deles, você nasceu para quebrá-la. Número 4. Esteja ciente dos tremores que você está causando. Sua energia está acionando o medo oculto deles. Escolhido, sua simples presença está começando a causar tremores que eles não conseguem controlar. Eles pensaram que era apenas nervosismo, apenas tensão. Mas é medo. Medo real. O tipo que se instala quando alguém percebe que julgou mal uma pessoa que nunca estava jogando o jogo deles para começar. Você não precisou expô-los com provas. Não precisou pegá-los no flagrante. Tudo o que foi preciso foi a sua energia entrando na sala e, de repente, os pulmões dele se apertaram, a voz começou a tremer e a máscara começou a escorregar. As pessoas estão percebendo algo que não conseguem explicar. Não é o que você diz, é o que a sua presença diz antes mesmo de você abrir a boca. Elas estão captando uma carga da sua frequência e isso está fritando os circuitos da enganação deles. Eles não sabem como lidar com você porque você não está reagindo, você está irradiando. Você não está confrontando, você está convertendo. O ar fica diferente quando você está por perto. Os falsos se calam, os manipuladores tropeçam. Os mentirosos, de repente, não conseguem te olhar nos olhos. O que eles mais temem não é que você os exponha com palavras, é que a sua existência já o fez. Você nem precisa de provas, você é a prova. Sua evidência viva e pulsante de que as manipulações deles não funcionaram. Que toda a conspiração deles falhou. E isso os abala mais profundamente do que eles jamais admitirão. Você nunca foi feito para ser sutil. Você é um sinal ambulante de que o universo entrou na sala, de que o equilíbrio está sendo restaurado, de que as máscaras estão prestes a cair e as verdades estão prestes a romper como vidro sob pressão. Então, preste atenção à mudança, aos tremores, às gagueiras. Isso não é coincidência, é consequência. Eles não estão apenas desconfortáveis, eles estão se desfazendo, e tudo começou quando você falou. Número 5. Preste atenção ao silêncio. É um sinal de que você acabou de expor a aliança secreta deles. Nem sempre é o barulho que conta a história. Às vezes é o silêncio repentino que grita a verdade. Escolhido, você notou como tudo ficou quieto depois que você disse o que disse? Isso não é coincidência, é reverberação. Suas palavras não abalaram apenas um indivíduo, elas atingiram uma estrutura inteira. Você falou e foi como acender um holofote em uma sala cheia de insetos. Eles se espalharam, não por culpa, mas por exposição. Você não apenas tropeçou em um segredo, você estilhaçou uma ilusão. O silêncio que você está ouvindo agora não é paz, é pânico. Eles estão se reagrupando, tentando reescrever roteiros, apagar rastros digitais, negar o que já foi dito, o que já foi feito, mas é tarde demais. No momento em que as palavras saíram da sua boca, o véu se ergueu. Você não precisou citar nomes. Os culpados se identificaram com sua súbita mudança de comportamento. Observe como certas pessoas param de rir quando você entra. Preste atenção em como elas evitam o contato visual, mudam de assunto, se esforçam demais para compensar. Isso não é constrangimento, é reconhecimento. Você viu através deles e eles sabem que você viu. Você expôs não apenas o indivíduo, mas a rede, a corrente, a aliança construída sobre engano e autopreservação. Isso não é paranoia, é reconhecimento de padrões. Sua intuição evoluiu para percepção. E quando você falou, ela cortou direto através do sigilo deles.
Você acionou o controle de danos em círculos que você nem sabia que existiam. Eles contavam com o seu silêncio, mas você escolheu a verdade. Eles estavam apostando na sua ignorância, mas você escolheu a consciência. Agora eles estão quietos e o silêncio é barulhento. Escolhido, confie no silêncio. Não está vazio, é evidência. E o eco das suas palavras ainda está rachando a falsa unidade deles, pedaço por pedaço. Número 6. Não jogue pelas regras deles. Você é apoiado pela lei universal, não pelo sistema corrupto deles. Eles têm tentado te arrastar para o sistema deles, para o pequeno mundo deles de manipulação, controle e hierarquias falsas. Um mundo onde eles definem as regras, manipulam o jogo e esperam que você perca antes mesmo de começar. Mas aqui está o que eles não calcularam. Você nunca esteve jogando o jogo deles. Você não foi feito para obedecer às ilusões deles, você foi construído para quebrá-las. Enquanto eles operam de painéis de controle do medo, do ego e do engano, você é movido por algo totalmente diferente: alinhamento universal. Você se move em silêncio, mas tudo que você faz abala o chão em que eles pisam. Eles pensaram que podiam te encaixotar com regulamentos mesquinhos e tetos invisíveis, mas você não está preso ao que os prende. Seu caminho está codificado em uma ordem muito superior, uma que não responde ao sistema corrupto deles. Você fala e a atmosfera muda. Você age e as estratégias deles desmoronam. É por isso que eles estão abalados. É por isso que suas palavras atingem como um trovão em torres de vidro construídas sobre mentiras. O que você disse não apenas atrapalhou os planos deles, provou que eles nunca estiveram no controle para começo de conversa. E agora, eles estão se debatendo, tentando apertar o controle, insistindo em suas táticas. Mas as regras pelas quais eles vivem estão desmoronando. O sistema deles não foi construído para suportar a verdade. E sua voz carrega o tipo de verdade que não pede permissão. Ela exige recalibração. Você não é apenas uma ameaça à estrutura deles. Você é o contrapeso. A anomalia que eles não podem conter. A força para a qual não se prepararam. Você não foi enviado para se encaixar. Você foi enviado para reiniciar. Eles sentem isso agora. Cada vez que você fala, o império deles treme. Porque, escolhido, suas palavras não seguem as regras deles. Número 7. Confie no seu saber. A revelação divina supera as evidências fabricadas por eles. Escolhido, eles pensaram que estavam preparados. Eles vieram armados com suas pequenas pastas de provas falsas, com suas falas ensaiadas, suas linhas do tempo fabricadas e testemunhas vacilantes. Eles realmente acreditavam que, se pudessem controlar a narrativa, poderiam controlar você. Mas o que eles não contavam era com seu saber. Aquela consciência silenciosa e afiada que você carrega como a lâmina oculta, que corta a ilusão sem nunca ser vista. Você não precisa de acesso aos arquivos deles para ver a verdade. Você não precisa de câmeras escondidas, capturas de tela ou confissões. Você sente o que os outros não conseguem admitir. E é isso que os apavora. Porque, enquanto eles estavam ocupados construindo uma fantasia com evidências forjadas e histórias emprestadas, a sua simples presença começou a desfazê-la fio por fio. As mentiras deles são papel. Sua percepção é fogo. E agora eles estão desesperados, observando você como se de alguma forma você tivesse lido seus pensamentos privados, como se tivesse encontrado a porta para as salas que eles trancaram anos atrás. Eles não entendem como você sabe o que sabe. Mas você sabe. É por isso que quando você falou, atingiu mais forte do que qualquer processo judicial ou e-mail vazado jamais poderia. Porque você não falou apenas fatos, você falou a verdade. E a verdade, ela ecoa mais fundo do que dados. Eles se achavam intocáveis por trás de suas fachadas bem polidas, mas agora estão duvidando de cada movimento. Não porque você mostrou recibos, mas porque você lhes mostrou que você vê. O jogo não é mais seguro para eles. Suas máscaras estão derretendo. Número 8. Afie sua intuição. É sua arma mais letal contra o engano. Escolhido, o que os abalou não foi apenas o que você disse. Foi como você soube o que dizer. Você não tropeçou naquele momento. Sua intuição te guiou até lá, como um atirador de elite guiado pelo instinto, não por suposições. Você atingiu algo que eles estavam desesperadamente tentando manter enterrado. E você nem piscou. Foi isso que os aterrorizou.
Eles costumavam pensar que você era apenas emocionalmente reativo, que analisava demais ou era dramático. Mas agora eles sabem. Sua intuição é cirúrgica, ela não erra. Você lê a atenção como se estivesse escrita em negrito. Você sente as mentiras como estática no ar. E enquanto eles ensaiavam seus enganos a portas fechadas, você já estava decodificando suas intenções antes mesmo de abrirem a boca. Isso não é suposição. Isso é alinhamento. Você foi presenteado com um radar que expõe o que os outros tentam esconder. Quando eles falam, você não ouve apenas palavras. Você registra a hesitação. Você detecta os microtremores nos olhos. Você pega o tremor em sua voz que revela seu medo. Você vê a laguna entre as suas ações e a sua energia. E é por isso que eles estão com medo. Eles estão percebendo agora que você não precisa de vigilância. Você é a vigilância. Então, afie-a. Confie nela. Treine-a como uma arma, porque é uma. Você não precisa de provas quando a energia fala primeiro. Você não precisa de permissão para confiar no seu saber. E, acima de tudo, você não precisa da validação daqueles que estão tentando te manter cego. O que você disse causou arrepios na espinha deles, porque não foi apenas intelecto, foi instinto. E eles sabem agora, o engano não pode se esconder de você. Não mais. Continue em movimento, escolhido. Sua intuição não apenas te protege, ela os desfaz. Número 9. Vire o roteiro. Não o siga. Você nasceu para reescrever toda a narrativa. Eles vieram com seus roteiros memorizados, seus pontos de discussão ensaiados, seus sorrisos falsos afiados como armas. Eles pensaram que isso se desenrolaria como todas as outras vezes, onde eles lideram a história e você apenas desempenha seu papel, silenciosamente, previsivelmente, passivamente, impotente. Mas então você abriu a boca e tudo virou. Você não apenas interrompeu a cena, você a reescreveu no meio da apresentação, linha por linha. O roteiro deles, rasgado em pedaços na presença da sua verdade. A narrativa deles, desmontada pelo peso das suas palavras. Você não gritou, não implorou. Você apenas disse exatamente o que precisava ser dito. E a energia mudou, instantaneamente. Esse foi o momento em que eles perceberam que esta história não pertence mais a eles. Veja, escolhido, você nunca foi feito para seguir o roteiro deles. Você nasceu para ser a caneta, o editor, o novo autor de como as coisas seguem a partir daqui. É por isso que eles estão com medo, porque eles não estão mais no controle do final. Eles construíram cenas inteiras em torno do seu silêncio. Eles estruturaram agendas completas na suposição de que você nunca falaria. E agora, as mentiras deles estão perdendo gravidade. Suas máscaras estão caindo. A audiência deles está olhando para você. Eles pensaram que poderiam narrar a sua queda, mas o que você falou virou todo o enredo. E os arrepios que percorrem a espinha deles, esse é o som de uma realidade reescrita da qual eles não podem escapar. Você assumiu o controle da narrativa agora. Número 10. Desapegue-se do pessoal. Isso é guerra espiritual disfarçada de drama diário. Escolhido, é hora de você parar de levar as coisas para o lado pessoal. O que está acontecendo ao seu redor não é drama mesquinho, é uma guerra tática disfarçada de linguagem cotidiana, escondida sob sorrisos falsos e gestos superficiais. No momento em que você disse aquelas palavras, aquelas que eles não esperavam, aquelas que eles sentiram, você não apenas provocou o desconforto, você estilhaçou a ilusão. Você não atacou ninguém, mas sua clareza expôs tudo aquilo que eles tentavam manter enterrado. Eles querem você reativo, confuso, emocionalmente emaranhado na teia deles. É assim que eles mantêm o controle. Mas você não está aqui para brincar de pega-pega com vampiros de energia. Você está aqui para superar o campo de batalha para o qual eles continuam tentando te puxar de volta. Isso não é sobre aquele colega de trabalho, aquele ex, aquele membro tóxico da família. Isso é sobre a energia por trás deles, a agenda, a força que está desconfortável com o seu crescimento e desesperada para te distrair do seu propósito. A razão pela qual eles estão desconcertados é porque você não está reagindo como antes. Você não está se curvando, você não está quebrando, você não está se encolhendo apenas para deixá-los confortáveis. E o poder disso queima, deixa-os inquietos, porque quando um escolhido se desapega da armadilha dos ataques pessoais e se eleva em clareza, o inimigo perde o controle. Então, ouça isso com clareza. Eles vieram pela sua paz.
Você respondeu com presença. Eles apertaram seus botões, você desconectou o painel. Eles tentaram fazer você duvidar de si mesmo, mas você respondeu com fatos que cortam mais fundo do que a emoção jamais poderia. Isso é guerra, sim, mas você já venceu metade dela ao reconhecer que nem é sua para lutar no nível deles. Eleve-se, opere com consciência, deixe eles lutar com as sombras que eles criaram. Você está se movendo na luz, e é isso que os apavora mais. Número 11. Siga a fumaça. Há uma verdade oculta prestes a detonar todo o esquema deles. Escolhido, se você está vendo fumaça agora, não é apenas uma metáfora, é um aviso. Algo sobre a superfície está esquentando. E não é porque você está perseguindo a verdade, é porque você está chegando perto demais do fogo que eles nunca quiseram que ninguém encontrasse. Cada mentira que eles construíram, cada conexão falsa que forjaram, cada segredo que enterraram nas sombras, tudo está começando a rachar. E a pressão está prestes a explodir. Eles pensaram que o esquina deles era a prova de falhas, que ninguém poderia rastrear a teia, mas eles não contaram com você. Não esperavam alguém com olhos afiados o suficiente para seguir a fumaça, ouvidos treinados para captar a mudança no tom e uma presença forte o suficiente para desvendar tudo sem sequer suar. Você disse algo, talvez apenas uma frase, talvez apenas um olhar, e isso desencadeou o colapso. Agora, o pequeno império de ilusão deles está tremendo. Silenciosamente no início, mas está tremendo. Você não apenas expôs uma pessoa, você desencadeou uma reação em cadeia. Cada mentira que eles construíram, cada conexão falsa que forjaram, cada segredo que enterraram nas sombras, tudo está começando a rachar. E a pressão está prestes a explodir. Eles pensaram que o esquema deles era prova de falhas, que ninguém poderia rastrear a teia, mas eles não contaram com você. Não esperavam alguém com olhos afiados o suficiente para seguir a fumaça, ouvidos treinados para captar a mudança no tom e uma presença forte o suficiente para desvendar tudo sem sequer suar. Você disse algo, talvez apenas uma frase, talvez apenas um olhar, e isso desencadeou o colapso. Agora, o pequeno império de ilusão deles está tremendo, silenciosamente no início, mas está tremendo. Você não apenas está expondo uma pessoa, você está desencadeando uma reação em cadeia. Cada mentira está conectada à outra, cada sombra esconde algo maior. E no momento em que você entrou em alinhamento com sua voz, a própria verdade começou a caçá-los. O pânico que eles sentem, esse é o karma batendo no ombro deles, lembrando-os de que nada fica enterrado para sempre. Então, siga a fumaça. Não se apresse, apenas observe. A verdade sempre deixa um rastro, queimado, quente, inegável. E quando o fogo finalmente pegar, toda a narrativa deles vai pegar fogo. Você não precisará de vingança, não precisará levantar a voz, apenas permaneça centrado. Porque você, escolhido, já acendeu o fósforo no momento em que abriu a boca. E agora, tudo o que resta é que as chamas façam o seu trabalho. Número 12. Assuma o papel para o qual você foi feito. Sua vitória está pré-escrita. Agora, ande como tal. Escolhido, este não é o momento de duvidar de quem você é. Você não apenas tropeçou no poder, você foi moldado para ele. Cada contratempo foi um projeto, cada traição foi um redirecionamento, cada silêncio que você suportou foi a pressão te forjando em algo que eles não conseguem nem definir, muito menos derrotar. E agora que você falou, o jogo mudou. O que você disse abalou algo no sistema. Você não apenas falou a verdade, você declarou o alinhamento. Você confirmou o que eles mais temiram. Você não está mais tentando entender as coisas. Você sabe agora. Você vê agora. Você foi construído para isso. Seu caminho não é acidental, ele está codificado. E enquanto eles estavam ocupados criando ilusões, tentando te convencer de que você é pequeno, o universo estava escrevendo um roteiro que eles não podem editar, estrelado pela sua ascensão. Você não está se tornando algo grande, você é algo grande que finalmente está entrando em foco. E eles podem sentir isso. É por isso que estão em pânico. É por isso que eles recuam quando você fala. Porque sua presença agora carrega a vibração de alguém que se lembra exatamente para o que banou.
Você não precisa da validação deles. Você não está correndo atrás de aprovação. Você está caminhando em uma vitória pré-escrita. E cada passo ecoa mais alto do que toda a narrativa deles. Deixe-os falar. Deixem-os adivinhar. Você não lhes deve clareza quando eles tentaram lucrar com a sua confusão. Deste ponto em diante, ande com esse saber, com esse silêncio que ruge mais alto do que qualquer grito, com essa presença que diz, eu cheguei, e não estou pedindo permissão. A tempestade não está vindo, você é a tempestade. Então ande como se o resultado já estivesse selado. Por que está? E o que você disse? Não foi apenas uma mensagem, foi um aviso. E agora que a mensagem pousou, deixe-a sentar em seu espírito. Você não apenas falou, você mudou algo. Eles sentiram, eles ainda estão sentindo. O peso das suas palavras permanece muito depois de você ter ficado silencioso, porque os escolhidos não apenas falam, eles marcam temporáveis. Os arrepios percorrendo a espinha deles, esse foi o tiro de aviso. O que vem na sequência é a transformação que eles nunca viram chegar. Se esta mensagem te atingiu como se fosse para você, foi porque era. Curta o vídeo, inscreva-se para se juntar a este movimento de mentes despertas e deixe 99 nos comentários para confirmar que você está bem acordado.